Bom dia, hoje são 5 de janeiro de 2014, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Com este, são 4 vídeos, este é o quarto vídeo que faço, comentando aqui um artigo que foi publicado no jornal Correio Brasiliense. O jornal Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. E aqui estou com a edição do dia 2 de janeiro de 2014, quinta-feira passada. Na página 13, aqui está, Jornal Correio Brasiliense. E aqui abaixo, ó, o artigo escrito pelo advogado Ricardo Medeiros. Ele escreveu o artigo aqui com o título Revolucionário ou apenas mais um? Revolucionário ou apenas mais um? Aqui está. Pois bem, o advogado Ricardo Medeiros, ele aqui está se referindo ao Papa Francisco, né? O Jorge Mário Bergoglio. Então, em relação ao Papa Francisco, ele faz a pergunta a si mesmo, o advogado. Pergunta assim: o Papa Francisco é realmente um Papa revolucionário ou é apenas mais um Papa na história da Igreja Católica Apostólica Romana? Pois bem, então, ao longo do seu artigo, o advogado Ricardo Medeiros faz aqui uma comparação entre o Papa Francisco e o Papa anterior, o José Ratzinger, o Bento XVI. E aqui o advogado mostra algumas mudanças que estão sendo aí implementadas pelo Papa Francisco, né? Só que são mudanças atinentes às questões administrativas e não mudanças atinentes às questões doutrinárias da Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui no finalzinho do artigo, o advogado Ricardo Medeiros chega à conclusão de que o Papa Francisco é tão conservador quanto o foi o Papa anterior, José Ratzinger, o Bento XVI, em relação às questões doutrinárias, certo? Então aqui, ó, com este é o quarto vídeo, né? Muito bem. Transcrevi para cá 2 trechos que aí estão no artigo do advogado, né? Muito bem. Com este, repito, são 4 vídeos, né? Sobre os 2 trechos. No primeiro vídeo, eu aqui abordei, cheguei aqui a um resumo, né? Sobre o homossexualismo. No segundo vídeo, ordenação de mulheres. No terceiro vídeo, relação sexual por parte de sacerdotes católicos, né? E aqui no quarto vídeo, que é este agora, vou aqui me referir de forma sucinta, claro, porque isso farei em muitos vídeos, né? Aos métodos contraceptivos. O quarto vídeo, que é este. Tudo bem? Muito bem. Então vamos aqui aos 2 trechos do artigo aqui do advogado Ricardo Medeiros, tá? Primeiro aqui eu coloquei, ó, acompanha aí lá em cima, ó. O primeiro aqui. Ele diz assim, ó: Jorge Mário Bergoglio é tão conservador quanto José Ratzinger em relação à doutrina. Aqui está. E a outra parte aqui, ó, outro trecho. Vamos lá. O Papa argentino, olha aqui, acompanha aqui, ó. O Papa argentino, tal qual o alemão, acredita que manter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo contraria as leis divinas e que, por isso, quem comete esse pecado, entre aspas, e não se arrepende, está condenado à danação eterna. Ambos concordam que mulheres são indignas de ordenação, que sacerdotes não podem ter vida sexual e que métodos contraceptivos devem ser proscritos. Eis aí 2 trechos, né?
Vou aqui rapidamente explicar, como tenho feito nos outros vídeos, né? Mas aí acontece que há pessoas aí que não assistiram, né? Muito bem, então vamos aqui ao primeiro trecho. Diz o advogado Ricardo Medeiros: Jorge Mário Bergoglio, ou seja, o Papa Francisco, não é isso? Argentino, Jorge Mário Bergoglio é tão conservador quanto Joseph Ratzinger, que é o Papa anterior, o Bento XVI, em relação à doutrina. O advogado aqui está dizendo, com razão, que o Papa Francisco é tão conservador quanto o foi o Papa Joseph Ratzinger, o Bento XVI, em relação às questões doutrinárias da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque, em relação às questões administrativas, o Papa Francisco realmente é um Papa aí revolucionário. Está mudando muitas coisas na Igreja Católica Apostólica Romana. Só que coisas relativas às questões administrativas, tais como ele está mexendo aí nas finanças da Igreja Católica Apostólica Romana, né? No Banco do Vaticano, está aí observando a corrupção no Banco do Vaticano, como eu sempre digo, né? No Banco do Vaticano. Ele está aí criticando e apurando aí a riqueza de alguns sacerdotes católicos, o luxo. Está aí, né? O Papa Francisco com mão de ferro em cima disso, porque ele é contra isso, certo? Ele também está aí dando ênfase à questão da pedofilia, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ao longo de sua existência, escondeu a pedofilia. Agora o Papa aí, ó, Francisco, está vindo aí com mão de ferro também, e daí por diante. Isso aí são questões administrativas, e ele está realmente fazendo mudanças. Só que, em relação às questões doutrinárias, aí não. Aí ele é tão conservador quanto o foi o Joseph Ratzinger, o Bento XVI, e quanto o foram os outros papas, né? Não há mudança alguma em relação à doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. E nem haverá, porque os cardeais que estão lá no Vaticano não vão permitir. Muito bem. Então, explicado aqui o primeiro trecho, né? Explicado. Vamos ao segundo. O advogado continua. O Papa argentino, ou seja, o Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, tal qual o alemão aqui é o Joseph Ratzinger, o Bento XVI. Muito bem. Então, o Papa argentino, tal qual o alemão, acredita que manter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo contraria as leis divinas e que, por isso, quem comete esse pecado, o advogado colocou aqui a palavra pecado, o substantivo pecado, entre aspas, porque o advogado, obviamente, sabe que não existe pecado. Esse negócio de pecado é coisa de religião, de pura ignorância, de pura ilusão, né? Pecado não existe, mas ele colocou aqui entre aspas com esse sentido. Pecado para os religiosos. Pois bem, então diz, ó, e por isso quem comete esse pecado e não se arrepende, está condenado à danação eterna. Danação eterna aqui, o advogado está se referindo ao inferno cristão, né? O cristianismo é mais uma religião que também trabalhou com o inferno cristão, né? Um lugar onde mora ali o Satanás, onde moram os demônios, anjinhos demoníacos, pessoas más, etc. Esse inferno aí também não existe. Isso é ilusão religiosa. Pois bem, como também não existe o céu, onde ali habita Deus, onde habitam deuses, anjinhos angelicais, pessoas, entre aspas, santas, tudo isso é ilusão religiosa. Céu e inferno também não existem. Pois bem, vamos aqui, continua o advogado. Ele diz, ambos quem? O Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, e o Joseph Ratzinger, o Bento XVI.
Os dois, ou seja, ambos, concordam que mulheres são indignas de ordenação, que sacerdotes não podem ter vida sexual e que métodos contraceptivos devem ser proscritos. Aqui está, Ricardo Medeiros, advogado. Eu coloquei aqui abaixo, por meio de uma chave, os itens expostos aqui pelo advogado, né? Ele aqui diz, ó, o Papa Francisco e o Papa antigo Joseph Ratzinger acreditam que manter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, isso é o quê? Homossexualismo, não é? Aí eu coloquei aqui, ó, homossexualismo. Continuando. Muito bem, aqui diz, ó, mulheres são indignas de ordenação. Então coloquei, ó, Igreja Católica também é contra a ordenação de mulheres. E aqui continua o advogado, ó, que sacerdotes não podem ter vida sexual. Aí eu coloquei aqui, Igreja Católica Apostólica Romana também é contra a relação sexual por parte de sacerdotes católicos. E aqui no finalzinho o advogado diz, ó, que métodos contraceptivos devem ser proscritos. Aí eu coloquei, Igreja Católica Apostólica Romana também é contra os métodos contraceptivos. E agora é neste vídeo que eu vou aqui falar acerca dos métodos contraceptivos. De uma forma bem rápida, né, por causa do tempo. E em outros vídeos, em vários vídeos, ainda vamos voltar aqui a esse assunto de forma mais ampla, né? Pois bem, métodos contraceptivos. A Igreja Católica Apostólica Romana, em seus 2000 anos de existência, ela sempre foi contra os métodos contraceptivos. Por quê? Pergunte a um padre católico aí, a um cardeal, ao Papa Francisco, por que a Igreja Católica Apostólica Romana sempre levantou a bandeira contra os métodos contraceptivos. Por quê? É simples, por causa da ignorância da Igreja Católica Apostólica Romana, por causa da visão doentia dos cristãos, principalmente os cristãos primitivos, que estão ali nos 4 evangelhos da Bíblia cristã, lá no Novo Testamento, que viam a mulher, viam o sexo como coisas pecaminosas. Os cristãos, principalmente ali logo no início, os primeiros cristãos, ali envolvendo Jesus, envolvendo Pedro, né? Envolvendo ali Judas, Iscariotes, etc. Os cristãos, naquele tempo ali, eles eram analfabetos. Eles eram analfabetos de pai e mãe. Pessoas altamente ignorantes e pessoas muito pobres, o cristianismo. Principalmente o cristianismo primitivo, que está lá na Bíblia cristã. Então, esse povo, quando a gente lê o Novo Testamento, ali os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, a gente percebe as loucuras que estão ali. Os fiéis religiosos, os cristãos, coitados, enganados pelos líderes religiosos, eles acreditam naquelas besteiras que estão descritas ali na Bíblia cristã, lá e aqui no caso no Novo Testamento, né? Tudo bobagem, que a gente mostra isso de forma bem simples, quando a gente estuda para valer teologia, quando a gente estuda para valer a história do cristianismo, quando a gente estuda para valer a história da Igreja Católica Apostólica Romana. As imbecilidades que eu vou mostrar aqui em vários inúmeros vídeos, e algumas já estou mostrando, né, que estão ali no Novo Testamento, as imbecilidades são gritantes. E uma delas é essa visão doentia que os cristãos tinham sobre a mulher e sobre o sexo. É por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, com essa visão doentia, ela é contra os métodos contraceptivos. Vou explicar bem facinho aqui, tá? Primeira coisa, o que são métodos contraceptivos? O que diabo é isso? Métodos contraceptivos. Vamos aqui, ó, contra é um prefixo, não é? Contra, prefixo. Ao contrário, ó, conceptivos
a palavra concepção, né? Conceptivo, está relacionado à procriação. Concepção, procriação. Então, isso aqui é contra a concepção, contra a procriação, correto? Então, métodos contra a procriação, contra a geração de seres humanos, são métodos contraceptivos. Aqueles métodos, certo? Que, empregados, evitam a gravidez. Por exemplo, a camisinha. A camisinha é um método contraceptivo, porque a camisinha evita a gravidez. Então a Igreja Católica Apostólica Romana é contra a camisinha, o uso de camisinha, certo? Que são várias aí, né? A Jontex, a Ola, etc. Muito bem, outro método contraceptivo, o uso da pílula anticoncepcional. A Igreja Católica Apostólica Romana é contra o uso da pílula anticoncepcional. Por quê? Porque ela evita a gravidez. A Igreja Católica é contra, porque ela evita a gravidez. Muito bem, a Igreja Católica também é contra o DIU, dispositivo intrauterino. Por quê? Porque também ele evita a gravidez. Então, a Igreja Católica, ela, na sua ignorância, ao longo de 2000 anos, ela atrelou a relação sexual a meramente procriação. Ou seja, se um homem e uma mulher resolvem fazer sexo, eles têm que fazer sexo apenas visando a procriação e não visando ao orgasmo, ao prazer sexual, que é uma coisa tão linda, maravilhosa e natural do ser humano. A Igreja Católica Apostólica Romana, em razão da mensagem aí dos cristãos primitivos que estão aí no Novo Testamento, ela, de uma forma doentia, elevou a mulher e o sexo como prazer a coisas diabólicas, a coisas do diabo. Isso eu vou explicar aqui em vários vídeos. A Igreja Católica, ao longo de 2000 anos, ela, por causa de sua visão doentia em relação à mulher e em relação ao sexo como prazer, como orgasmo, ela aí montou um mosaico de pura ignorância em relação à fêmea e em relação ao sexo como prazer, por pura ignorância. E é por isso que ela é contra relação sexual em que se usa aí métodos contraceptivos. Porque para a Igreja Católica Apostólica Romana, o sexo deve ser feito apenas no sentido de procriar, gerar um novo ser. E como os métodos contraceptivos evitam essa gravidez, então ela é contra os métodos contraceptivos. Pura ignorância. O tempo, infelizmente, é pouco, né? Mas vamos aqui. Eu tenho aqui um livro fantástico, ó. Uta Hanke Heinemann. Uta Hanke Heinemann. Ela é considerada a maior teóloga do mundo. É alemã. Ela fez este livro aqui, Eunucos pelo Reino de Deus. E aqui, continua, ela diz, ó, mulheres, sexualidade e a Igreja Católica, ó. Neste livro aqui, sensacional, ela mostra a teóloga Uta Hanke Heinemann, católica, de raiz católica, ela mostra aqui toda a verdade sobre a visão doentia, a visão louca da Igreja Católica Apostólica Romana em relação à mulher e em relação ao sexo como prazer, como ali uma fonte de prazer carnal. Ela vê tudo isso como pecado, por sua profunda ignorância. E os fiéis, coitados, caem na conversa fiada dos líderes religiosos, porque os fiéis não estudam a Bíblia com profundidade, os fiéis não estudam teologia para terem esse conhecimento. Pois bem, então aqui, a Igreja Católica Apostólica Romana botou na cabeça que sexo é apenas para a procriação e não para o prazer, para o orgasmo. Orgasmo é coisa de Satanás. Veja a ignorância. Ela leu ali, padres católicos leram ali,
o que está escrito em Gênesis, quando ali naquela lenda de Gênesis, né, em que o Deus Javé, que foi criado pelo povo hebreu e que hoje é adorado pelos cristãos, naquela lenda bíblica, o Deus Javé faz ali o homem e a mulher e diz a ambos o seguinte: sede fecundos, crescei e multiplicai-vos. A Igreja Católica Apostólica Romana, ao ler o que está aí em Gênesis, botou na cabeça, de forma doentia, que o sexo seria apenas para a fecundação, apenas para a multiplicação de seres humanos. Botou isso na cabeça. Pegou aí uma coisa que está dentro da religião, a mais antiga, o judaísmo, uma coisa que está ali, o judaísmo é a Bíblia hebraica, que é aí o que nós chamamos de Velho Testamento. O Velho Testamento da Bíblia cristã é o livro sagrado com o nome Bíblia judaica, é o livro sagrado do judaísmo. Então, para os judeus, sexo não era uma coisa feia. E sexo não é apenas para procriar, mas também uma fonte de prazer. Para o judaísmo, onde está escrito aí no Gênesis, os cristãos deturparam o que está escrito em Gênesis: sede fecundos, crescei e multiplicai-vos. E os cristãos doentes, com a visão doentia, entenderam isso aí, que o sexo era apenas para a fecundação e também não para o prazer. Pois bem, então eles pegaram o que está escrito dentro do livro sagrado do judaísmo, que era uma coisa normal, sexo visto como coisa normal, e os cristãos deturparam esse sentido. Pois bem, e passando rapidamente lá para o Novo Testamento, como exemplo, aqui está, vou ler, só para você ter ideia. Lá no Novo Testamento, na primeira epístola de Paulo, o apóstolo Paulo, que era um neurótico sexual, como diz aqui a própria teóloga, que o apóstolo Paulo tinha aversão ao sexo, aversão à mulher. E aqui está a prova, no Novo Testamento. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Aqui no capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. É bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Aqui está mais uma prova, entre outras, né, de que os cristãos primitivos, aí do Novo Testamento, já na sua ignorância, no seu analfabetismo, já viam ali a mulher como um ser demoníaco, um ser que deveria ser desprezado, a mulher, e principalmente o sexo. Então eles, os cristãos, decepavam o próprio pênis, eles se castravam para não manter sexo, porque para eles sexo era uma coisa do diabo. Então foi com essa visão que a Igreja Católica Apostólica Romana, essa visão louca, doentia, é que a Igreja Católica Apostólica Romana sempre se posicionou contra os métodos contraceptivos, porque para ela, sexo é apenas procriação. E como os métodos contraceptivos evitam essa procriação, então a Igreja Católica é contra. Uma tremenda ignorância, né? Aqui você vê o neurótico sexual apóstolo Paulo, tão querido pelos cristãos, na sua ignorância, ele dá um recado aqui, que é bom que ninguém toque em mulher. Fique longe de mulher, porque mulher é o Satanás, é o diabo. Aí ele continua: mas, por causa da impureza, né, é bom que cada homem tenha sua esposa e cada esposa tenha o seu marido. Veja a ignorância do neurótico sexual apóstolo Paulo. Ele está dizendo aqui que o homem não deve tocar em mulher. Não toque em mulher. Agora, mas por causa da impureza, ou seja, ele quer dizer, mas por causa da atração sexual, é bom que uma esposa tenha um marido e que o marido tenha uma esposa. Então, o apóstolo Paulo, neurótico sexual, como bem o diz aqui a teóloga, uma das mais conhecedoras de religião, ela está dizendo aqui que o próprio apóstolo Paulo é um neurótico sexual.
E ele aqui diz, mas por causa da impureza, ou seja, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da atração sexual, já que o homem, né, não se contém ali, e também a mulher não se contém, então é bom que eles se casem. Então o apóstolo Paulo via a atração sexual como algo impuro, viu aí? Ele via o sexo como algo impuro. Então eles, os cristãos, muitos deles se abstinham de fazer sexo. Eles não faziam sexo, eles evitavam sexo, por causa de sua ignorância em relação ao sexo e em relação à mulher. Eles viam sexo e mulher como coisas diabólicas. Isso aqui eu vou explicar em vários vídeos, trazendo aqui inúmeras passagens que estão no Novo Testamento. O cristianismo na Bíblia cristã realmente só está no Novo Testamento. E é ali que a aversão, o ódio à mulher e ao sexo está latente ali, bem claro. Já no Velho Testamento cristão, que não é Velho Testamento para o povo judeu, para o povo adepto do judaísmo, no Velho Testamento, o sexo, de forma alguma, é visto como uma coisa impura, o sexo. Ao contrário, é visto como uma coisa natural, e ele é coisa natural, não é? Só no Novo Testamento é que a mulher e o sexo principalmente, é ali rejeitado, né? A mulher e o sexo. E aí está o recado do apóstolo Paulo, neurótico sexual. Quanto ao que me escrevestes, diz lá, quanto ao que me escrevestes, no capítulo 7, né? Da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes, não é bom que o homem toque em mulher. Não é bom que o homem toque em mulher. O Paulo aí pregava a abstinência sexual. Uma tremenda loucura, como já expliquei aqui. Infelizmente, quase 30 minutos. A máquina aqui vai parar. Não posso mais continuar. Portanto, veja aí a situação, né? É bem simples. E é por isso que a Igreja Católica é contra os métodos contraceptivos, porque eles evitam a procriação. E para ela, sexo é procriação e não prazer carnal. Muito obrigado.